principal data aí para os cristãos, vamos aprender sobre ela do ponto de vista aí bíblico, né? Então nós vamos orar aí, apresentando esta aula. Estou gravando aqui essa aula para a gente. Querido Pai, Deus de amor, bom dia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Quero te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor. Cada filho teu, cada filha tua, que acordou cedo neste domingo, Pai. Escolhendo a melhor parte, Senhor. Que é começar esta manhã aprendendo um pouquinho mais, Senhor, sobre a tua palavra, Deus. É uma honra para nós podermos, Senhor, aprender juntos, Pai. Porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, Senhor. Todos nós somos dependentes do Senhor. Então, que juntos possamos aprender, Pai, sobre a obra maravilhosa de Jesus, que foi a Páscoa cristã, Senhor Deus. Infelizmente, o mundo, Senhor Deus, comemora de um jeito, muitas vezes, fora da Tua palavra, Pai. Mas queremos esclarecer hoje, Senhor, que é muito profundo para nós. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada irmão, cada irmã, Deus, abençoe a casa de cada um. Se tem alguém enfermo, ministra cura, Senhor. Cura também a nossa nação, Senhor Deus, da pandemia, Pai, e principalmente da falta de fé e do distanciamento da Tua presença. Abençoe essa aula, Senhor, fica conosco. Usa a professora Natália de uma forma especial, Jesus. Te agradecemos, Deus, por este tempo. Abençoe os Teus filhos. Recompensa eles, Pai, pela disposição que é aprender mais de Ti. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém? Gente, a gente queria só fazer um rápido, recapitular rápido aí, tudo aquilo que a gente já viu, né? Tivemos a aula 1 aí com a Natália sobre a Bíblia, a importância da Bíblia como a palavra de Deus, tá certo? O que é legal, gente? Vocês já estarem lendo a palavra, tá bom? A ideia, gente, é que o nosso curso seja um curso prático, tudo bem? Você teve a aula, já tenta praticar isso. Então, o que é legal para vocês? Já irem lendo a palavra. Amanhã a gente começa um propósito aí de jejum e, no momento, estamos lendo um livro da Bíblia. Quem sabe qual livro que a igreja está lendo aí junto? Quem que sabe? Vamos ver. Qual é este livro? Qual é o livro? Se eu não tiver perdido, é Neemias. Aê, Adriana. Gente, Neemias, ó, Neemias. Vou até combinar aí com a Natália, da gente, essa semana, pegar firme aí Neemias, né? E a gente postar lá no nosso grupo, viu, gente? Neemias 1, Neemias 2. A professora Natália fez um resuminho aí para a gente entender o que é este livro. Esse resuminho, gente, vocês podem usar, assim, como estudo para todos os livros. Puxa, quem escreveu o Apocalipse? Quem foi? Onde que ele estava, né? Então é muito legal esse exercício para a gente mergulhar na história bíblica, tudo bem? Então, parabéns aí, Adriana. Então estamos lendo Neemias e com certeza o Senhor falará conosco. Aula 2, falamos um pouquinho sobre salvação, né, gente? A consequência do pecado, a consequência dos nossos erros e a importância do arrependimento e nos voltarmos para Jesus. Então, o que é importante, queridos? Vocês fazerem uma análise do seu coração. Como é que você está hoje? Você está em paz com Deus? Os seus pecados estão confessados? Você precisa liberar perdão para alguém? É o momento de orar por essas coisas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não só vai lembrar, mas ele vai te conduzir a você perdoar, a você estar em paz com as pessoas e em paz com Jesus. Tá bom, queridos? Jesus, ele disse, né? Se a gente não perdoar o nosso irmão, o Senhor não nos perdoará. Olha que forte isso, né? O perdão, ele é necessário e é Jesus que nos habilita a liberar esse perdão, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Então, tivemos essa aula aí sobre salvação. Tivemos depois uma aula sobre Jesus, a importância de conhecer o nosso Salvador, né, queridos? Conhecer a pessoa de Jesus, saber que Jesus, ele era Deus, ele é Deus, né, 100%,
mas ele veio aqui na Terra em carne e osso como uma pessoa, um homem comum, porém que carregava essa característica divina, né? Jesus, ele é Deus, e Jesus também, ele é homem, e ele sofreu naquela cruz como homem, viu, queridos? Isso aí já derruba várias polêmicas, né? Puxa, já que Jesus é Deus, é claro que ele ia suportar aquela cruz, porque ele é Deus Todo-Poderoso, então ele é Deus, ele tem poder, mas não. Naquela cruz, Jesus carregou nossos pecados, naquela cruz, Jesus carregou nossos pecados e ele sofreu como homem, tanto que a palavra diz que ele conversa com o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Não quer dizer que Deus abandonou Jesus, né? Deus é um pai amoroso, mas Jesus carregava, queridos, os pecados da humanidade, né? Então, olha que obra maravilhosa. Então, é maravilhoso conhecer a pessoa de Jesus. Como é que a gente pode conhecer mais Jesus, gente? Lendo a palavra de Deus, lendo Marcos, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Para conhecer mais a Jesus, leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. Através do relacionamento pessoal, nós todos os dias podemos nos relacionar com Jesus. Perfeito, queridos? Então aprendemos aí um pouquinho sobre a vida de Jesus. E na última aula, convidamos na aula sobre Jesus a professora Mônica, ministrou essa aula. E na última aula, a professora Janiene, minha esposa, ministrou a aula sobre a importância do Espírito Santo. Uma aula sensacional, né, gente? Deus quer liberar dons, Deus habita em cada um dos irmãos, das irmãs, o Senhor está conosco, então é maravilhoso conhecer, sim, e se relacionar com o Espírito Santo. E o mais maravilhoso, né, queridos? Deus, ele dá presentes para nós, Deus libera dons, tem dons específicos para Adriana, tem dons específicos para Jennifer, para Michelle, para Isabel, para Rebeca, para Selma, para Natália não tem não, viu, gente? Não tem nenhum dom, não. Para Nath, para Kemily, para todos que estão aqui, né? Para o Jorge e tudo mais. O Senhor tem dons, queridos. Deus quer batizar você. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer falar com você através de sonhos. Gente, Deus quer te dar, quando você lê a palavra, Deus quer ministrar coisas profundas no seu coração. Olha que lindo, né, gente? Você se depara diante de uma situação, de um problema, aí vem um versículo queimando no teu coração. Gente, isso é maravilhoso, né, queridos? Então, o Senhor quer fazer isso, gente. Vocês terem experiências, queridos, presta atenção nisso, ó. Vocês terem experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Deus falando com você, Deus te carregando no colo, Deus te dando visão, Deus te dando sonho, Deus te mostrando coisas. Gente, é isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Então, essas 4 aulas, gente, foram muito poderosas. Então, sempre que vocês puderem, dá uma folhadinha na apostila, olha de novo, assiste as gravações. O bom do online é isso, viu, gente? A qualquer momento você pode acessar as aulas. 24 horas você tem acesso ali ao professor através daquele vídeo. Você tem a apostila para você desenhar, escrever, rabiscar. Gente, rabisca essa apostila inteira, marca texto colorido, usa canetinha, desenha, brinca com isso, porque é o seu material de aprendizado, tá bom? E é assim que a gente aprende, né? Estudos provam que quando a gente reage a um texto, a uma apostila, a um livro, marcando, a gente guarda muito mais. Isso é maravilhoso, saber essas coisas, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. E Jesus, né, Nath, escrevia na terra. Olha que bonito. Olha, agora foi uma piada, né, gente? Vamos lá, então. Então, hoje, queridos, é uma aula bônus que a gente combinou que daria para vocês sobre a Páscoa cristã. Gente, uma coisa importante, viu, queridos? Ó, isso aí, guardem isso no coração, viu, gente? Todo cristão, ele precisa saber explicar pelo menos 2 festas muito especiais. A Páscoa, que é a principal festa cristã, né? A principal comemoração cristã, porque a Páscoa nos remete à ressurreição de Jesus e tudo mais, conforme a Nath vai nos explicar hoje. A Nath, ela montou essa aula, é uma aula maravilhosa que ela dá, gente. Não é puxando o saco dela, não, mas é uma aula assim, que ela caprichou muito nesse conteúdo. É a segunda festa que a gente tem que saber. E a segunda festa que a gente tem que ser capaz de explicar, gente, é o Natal.
que não é só presente, que não é Papai Noel, que é o nascimento de Jesus. Então, se uma pessoa não crente chega para você e pergunta, Adriana, me explica um pouquinho sobre a Páscoa, que lance é esse? Por que vocês não comemoram coelhinho, chocolate? Me explica aí. Às vezes, gente, a gente fica travado, a gente não foi preparado para responder essas coisas. Mas depois dessa aula, vocês serão capazes de explicar essa coisa. Então, eu gostaria de convidar, ela veio direto da Europa, ela estava na França. Eu recebo. Vocês podem ver pela foto do... atrás dela estava a torre, ela tirou a torre, entendeu, gente? Trouxe meu perfume de Paris. Gente, vocês estão vendo? Tá tudo preto aqui. Não, não estou vendo, não. Não. Eu não sei o que aconteceu. A Jennifer falou que eu tô engraçado aqui. Eu não consigo participar do chat. Depois meu eu tenho lado que ver com a sério, Natália o que é que eu fiz. O meu lado sério me deixa doente, gente. É uma loucura essa vida. Ai, ai. Então vamos lá, gente. O João vai passar aí o chat. Deu algum problema aqui na minha câmera, mas eu vou tentando arrumar aqui, tá? Mas vocês não vê ninguém? Né? Estão me ouvindo bem, né? Estamos. Tá. Estou ouvindo Então, sim, você Naná. vai pôr os slides aí, João? Eu já pus, não aparece para você? Não, mas eu vou acompanhando aqui pelo notebook que está aqui do meu lado, então, porque acho que deu algum probleminha aqui. O sinal é muito distante, ela está fora do país, entendeu? Fora do país, é verdade. Tá. Eu recebo ali essa profecia. Vamos lá, gente. Bom dia. Então, nós tivemos a Páscoa, né? Domingo passado, inclusive, nós nem fizemos a aula, porque teria a live lá da igreja, depois acabou mudando o horário, mas estava muito em cima, nós não conseguíamos, né? Não íamos conseguir fazer. Então, nós preparamos essa aula especial de Páscoa. Todo ano, né, João, a gente procura fazer, assim, pegar esses temas que não estão na apostila, mas que são temas principais, por exemplo, Páscoa, e vai ter mais para frente a Reforma Protestante, são alguns temas que nós, que nem o João falou, como cristãos, precisamos dominar, né, porque principalmente a Páscoa, a Reforma também, né, mas a Páscoa, ela faz parte, né, da nossa vida. Aí, muito, quando as pessoas perguntam, mas a Páscoa é a ressurreição de Jesus, né? Muitas vezes a gente pensa isso também, e é isso, mas a Páscoa ela é muito mais profunda. Ela teve um início, ela teve um porquê. Então, nós, como conhecedores da palavra, né, nós precisamos saber o significado profundo de todos esses temas que nós temos estudado aqui, como o João trouxe até um resumo aí, nós precisamos dominar, porque para edificar nossa fé e para a gente poder ministrar a vida das pessoas, para a gente poder sanar a vida das pessoas e para nós também não sermos enganados. Então, por exemplo, existem pessoas que comemoram a Páscoa de uma outra forma, que enxergam a Páscoa de uma outra forma, e a gente precisa saber para nós também não sermos enganados, né? Então, eu começo fazendo uma pergunta. Quem quiser abrir o microfone, responde aí para a gente. Pode ser com as suas palavras, tá? O que você entende como significado da Páscoa? Quem quer responder aí para nós? Sem medo de errar, gente. Todos estamos aprendendo juntos aqui. Adriano, o que é o significado da Páscoa para você? Fiquem à vontade para usar o chat também, viu, pessoal? Quem tiver acesso aí, viu? O Anderson respondeu aqui, festa dos pães sem fermento. Olha que interessante essa resposta, né? Legal, o Anderson tá animado, Anderson. Deu uma estudada, olha que legal, Anderson, isso mesmo. Vamos falar sobre isso também. Mas alguém quer comentar? O que você acha? Ou você pode falar assim, poxa, antes eu achava que a Páscoa era isso, mas hoje eu aprendi isso. Fiquem à vontade. Eu achava, gente, vou dar meu exemplo, tá? Que eu também estou participando aqui da aula, tá, gente? Eu sempre achava que Páscoa, gente, era tipo assim, vida de Jesus, sabe? Vida de Jesus, esperança, coisa boa, sabe? Paz, que é tudo aquilo que as pessoas às vezes mandam, né? Naquelas mensagenzinhas de paz e tudo mais. Hoje eu percebo, gente, que é muito mais profundo que isso, entendem? É muito mais profundo.
Então, o que é legal? Vocês compartilharem agora o que vocês acham que é, porque depois dessa aula, vocês vão ter uma compreensão mais profunda, tá bom? Vou começar a pensar o que é esses negócios, porque, sinceramente, para mim, a única coisa que eu lembro, assim, para mim é Natal, que é o nascimento de Jesus. Agora o resto... Maravilha. Legal, Selma. Obrigada por compartilhar. É bom que a gente vai aprender um pouquinho da Páscoa hoje. Então, gente, seguindo, a Adri escreveu ressurreição. Legal, Adri, lá no chat lá do Consolidação. Ressurreição de Cristo. Então, vamos andar aqui um pouquinho pela palavra. Eu peço que vocês, quem tiver com a Bíblia, deixe aberto, por favor, em Êxodo 12, tá? Que a gente vai passear um pouquinho por Êxodo rapidamente, para não ficar uma aula muito longa, porque o tema é bem extenso, mas ali vai falar da primeira instituição da Páscoa. Olha que interessante, gente. Êxodo é Antigo ou Novo Testamento? Quem sabe aí? Antigo. Antigo, isso, Isabel, Anderson. E lá em Êxodo 12, Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, né? Comecinho ali da Bíblia, praticamente, já está falando da primeira Páscoa. Olha só que legal. Vamos entender isso melhor? Aí tem uma perguntinha aqui no próximo slide que diz assim: há um paralelo, né, entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo? Nós já vimos aqui que está falando alguma coisa de Páscoa no Antigo Testamento. Vocês acham que a Páscoa, comemorada no Novo Testamento, né, que é a ressurreição de Jesus, tem alguma coisa a ver com a Páscoa do Antigo Testamento? O que vocês acham? O que você acha, Anderson? Tem relação? Vamos ver, hein, gente? Vamos ver. Vai lá, Anderson. O que você acha, Anderson? Você acha que tem relação? Bom, eu tentei fazer uma associação assim, quando teve lá a 10ª praga e teve que fazer, né, o sacrifício lá do cordeiro para passar o sangue nas portas, né, e ter lá e assim o anjo da morte evitar de passar nas casas e tal. Isso para mim já indicava então a vinda aí de Jesus, né? Nossa, legal, isso mesmo, gente. O Anderson deu uma resumida, é isso que nós vamos falar mesmo. O Antigo Testamento, nós falamos assim, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo, ele é uma sombra de Jesus. Como assim, Natália, uma sombra? As coisas que acontecem no Antigo Testamento, que Deus ali proporcionou para o povo dele, ou que ele pedia para o povo de Israel fazer, era uma sombra que já estava apontando para Jesus. Né? Como o povo tinha uma revelação ainda limitada, Deus ia, através de algumas coisas, apresentando Cristo, para que quando Cristo viesse lá no Novo Testamento, eles pudessem entender. Então, nós chamamos, tem até um estudo, né, João, que fala dos tipos. Tipos são figuras no Antigo Testamento que apontam para Jesus. Vou dar um exemplo. Moisés não foi o libertador do povo? De Deus ali, que estava escravo no Egito, certo? Moisés é um tipo de Jesus, ou seja, Moisés é uma sombra de um libertador maior que viria lá na frente, que é quem? Jesus. Essa Páscoa do Antigo Testamento, aquele cordeirinho, nós não chamamos Jesus de cordeiro? Jesus é o nosso Cordeiro Santo. Muitas vezes a gente Sim. canta, né, louvores que fala que Jesus... Às vezes a gente canta até sem entender, né, gente? Tem alguns louvores, o Cordeiro que desceu do céu, o Cordeiro... Mas por que Jesus é um Cordeiro? Às vezes a gente não sabe. Mas o Cordeiro do Antigo Testamento era uma sombra de algo maior, de um Cordeiro Santo e puro que viria. Então, Deus, os próprios sacrifícios no Antigo Testamento, Deus, ele deu aquilo, ele pediu aquilo para o povo dele, aqueles sacrifícios, para que eles já fossem entendendo e tendo uma revelação, ainda que limitada, de um sacrifício maior que seria o de Jesus. Ali,
Eles não derramavam sangue de animais, faziam ali as ofertas, faziam os sacrifícios, pegavam um cordeirinho puro, sem defeito, sem mancha, para oferecer ao Senhor ali na Páscoa, né, que a gente vai ler aqui. Quem que é o Cordeiro Santo que veio de uma vez por todas, tirou o pecado do mundo? Não é Jesus? Então, olha só, aquele cordeirinho lá que o povo apresentava era uma sombra de um Cordeiro Santo que viria para tirar o pecado, uma vez por todas. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da instituição da primeira Páscoa. Aí no próximo slide eu estou acompanhando pelo notebook, tá, gente? Mas o João vai passando aí para vocês os slides. Instituição da Páscoa. Então, Deus, ele instituiu, né? Ele formou, ele instituiu ali, legalizou a primeira Páscoa quando ele libertou os israelitas da escravidão do Egito. Lembra que os israelitas ficaram escravos ali no Egito, né, gente? Mais de 400 anos ali. E aí Deus manda Moisés, né? Que eu até falei agora que Moisés é uma sombra de Jesus. Moisés vai, fala com o faraó fala, não vou deixar o povo ir, né? Aí Deus manda ali as 10 pragas no Egito. Quem lembra da última praga do Egito? Qual que foi? Alguém lembra? Pode comentar aqui? Ou escrever no chat? Foi a morte dos primogênitos. Isso, Michele, isso mesmo. E o que Deus falou ali na última... Oi? Eu ia chutar das rãs. Teve a das rãs também, mas a última foi exatamente essa. E Deus, ele falou para Moisés, ó, vai funcionar assim. Deus deu toda uma instrução. Deus disse que o povo dele seria liberto, né? Que o anjo da morte passaria, não é isso? Pelas casas. Depois vocês leiam, gente. Êxodo é muito importante conhecer, ó. 9... Deus anuncia a 10ª praga, capítulo 11 do livro de Êxodo, tá? Ali, 11, capítulo 11, perdão, em Êxodo. Deus anuncia a 10ª praga. Eu não vou ler aqui porque é muito extenso, mas Deus deu uma instrução para Moisés. Ele falou assim, olha, vocês vão pegar um cordeirinho ali sem mancha, aí também isso já está lá no 12, né? Ó, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras na vida superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, como o Anderson comentou, e ervas amargas. Não comam do animal cru. E aqui vai ser as instruções que Deus deu a Moisés, referente a como eles fariam aquele cordeiro. Então, Deus falou assim, ó, essa noite o anjo da morte, ele vai passar na terra do Egito, e toda a casa que não tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte, ele vai entrar, e o primeiro filho, né, daquela casa, ele será morto, o filho primogênito. Então, o que o povo de Deus fez? Obedeceu. Deus deu todas as instruções. Olha, vocês pegarão um cordeiro, um macho, depois vocês leiam, tá, gente? Com calma, para vocês entenderem. Vocês peguem um cordeiro, um macho, sem defeito, né? Sem mácula. Ali, olhem, eles olhavam bem ali todos os detalhes daquele cordeirinho, daquele cabritinho, para que não tivesse nenhuma mancha, nenhum defeito. Separassem aquele cordeiro, eles iriam fazer aquele cordeiro, né, para que eles comessem, e eles pegariam do sangue daquele cordeiro e eles aspergeriam, eles colocariam nos umbrais da porta deles. E quando o anjo da morte viesse, a porta ali, o umbral da porta que tivesse o sangue, o anjo da morte não entraria. Ele passaria para a próxima casa. E foi assim. E Deus também deu umas outras instruções dos pães sem fermentos, que a gente já vai falar um pouquinho, das ervas amargas. Tudo isso, para o povo de Israel, teria um significado. E, na verdade, gente, para eles, a Páscoa deles tem um significado até hoje. Tá? Então, todas essas instruções deveriam ser seguidas à risca. Por que Deus estava fazendo isso? Porque já era uma sombra de algo maior
que viria, como eu já tinha dito, que é Cristo. Então, eles deveriam seguir todas essas instruções. O anjo da morte veio, houve muita dor, muito choro, muito lamento naquela noite na terra do Egito, né? Houve pranto na terra do Egito. Inclusive, até o filho de Faraó morreu, né? Porque eles não acreditavam, eles não passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, foi isso a instituição da primeira Páscoa. O que significa? A libertação do povo de Deus do Egito, né? Que eles poderiam sair do Egito para adorar o Deus deles. Então, a Páscoa tinha como propósito recordar aquilo que Deus fez, ou seja, eles comemoraram ali a primeira Páscoa e Deus falou, olha, isso é uma instituição perpétua. Então, eles deveriam comemorar sempre a Páscoa, né? Todo ano a Páscoa. Naquela data, para eles que eles recordassem aquilo que Deus fez por eles, tá? Como uma celebração perpétua. Isso vocês encontram em Êxodo 12 e 14, que seria uma celebração perpétua. A Páscoa era uma sombra de Cristo, como eu disse para vocês. Depois vocês leiam todos os versículos que estão no slide, que vai trazer uma clareza maior. Eu vou ler só esse de 1 Coríntios 5, que diz assim, ó, 5, do 6 ao 8. Não é bom este orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento eleva toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal ou da maldade, mas com pão sem fermento, pão da sinceridade e da verdade. Aqui é Paulo falando, olha o que Paulo fala, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E olha o significado do pão sem fermento aqui, ó. O pão eleva toda a massa, tirem o velho fermento. O velho fermento, aqui Paulo diz que é o quê, ó? É toda a maldade, comam um pão sem fermento, que é o pão da sinceridade. Gente, se a gente joga fermento em uma massa, muito fermento, o que acontece com a massa? Ela não sobe ali, pode até explodir, né? Eu sou uma ótima cozinheira, né? Claro, quando eu faço bolo, ninguém quer comer, porque às vezes sai com alguns defeitos. Já aconteceu de eu colocar muito fermento e a massa, ó, explodir. Nós temos aqui a Jennifer, né, que faz doces maravilhosos, eu super recomendo. Então, a Jennifer deve fazer aí uns bolos maravilhosos. E fala aí, Jennifer, pra gente, o que acontece se pôr muito fermento na massa? Deixa a profissional nos dizer aí. Diga aí. Profissional não, mas pode, como você falou, explodir, subir muito, sujar o forno inteiro. Olha aí. Então, olha só, já estamos compreendendo aqui, ó, o porquê que o Deus pediu que eles tirassem o fermento dos pães, né? Os pães sem fermentos. Olha um significado maior aí, ó. Tirasse do meio deles toda a impureza, todo o pecado, toda a maldade, e experimentassem de um pão sem fermento, que é o pão da sinceridade, o pão da verdade. Então, tudo que Deus instituía para o povo dele fazer, existia um significado maior por trás, que muitos desses significados nós vamos encontrar no Novo Testamento. Inclusive, acabamos de ver o que Paulo diz aqui, né? E Paulo fala que Jesus é o Cordeiro Pascual. Eu vou prosseguindo aqui nos slides, então. Então, já entendemos a instituição da primeira Páscoa, né, gente? Que é ali, então, quando Deus liberta o povo dele ali do Egito, né? E ali dá algumas instruções para o povo, ali foi instituída a primeira Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para Jesus? Aí tem uma fotinho aqui no slide. Sim, apontava, porque nós acabamos de explicar isso, né? Anderson, pode falar, você levantou a mão, né? Fica à vontade, pode falar. O que eu acho interessante que eu pude perceber em Gênesis, assim, no início, todas as promessas que Deus fazia, ele colocava uma simbologia, né? Alguma coisa para, vamos dizer assim, para lembrar, né? Com Abraão, por exemplo, a circuncisão, com Noé, por exemplo, o arco-íris lá. Então, a Páscoa, vamos dizer assim, é uma simbologia Isso. Dessa nova aliança. Nossa, legal, isso mesmo, Anderson. Deus, muitos, por exemplo, a circuncisão hoje tem um outro significado.
Lá no Novo Testamento, se nós formos para lá, Paulo vai dizer que é a circuncisão do coração, né? Então, hoje a gente não precisa mais fazer o ato, mas lá havia um significado, Deus já havia dado ali alguns símbolos que já apontavam para algo maior, é isso mesmo. Já era uma sombra de uma aliança maior que estava por vir. É isso mesmo, a Páscoa também. E aqui a gente vê uma fotinho, né, gente, de um cordeiro sendo sacrificado e Jesus do lado aqui. Se nós pararmos para estudar, eu estou falando até um pouco mais devagar, um pouco mais com calma, porque é muita coisa para ficar mais claro para vocês. Mas se nós estudarmos mais profundamente, nós vamos ver que todos os detalhes se cumpriam desses símbolos em Jesus, da Páscoa. Por exemplo, o dia que Jesus entrou em Jerusalém, foi o mesmo dia que Deus fala para eles separarem o cordeiro. Então, tem todo um significado por trás, né? Olha, o cordeiro foi morto, eles mataram o cordeirinho e esperaram, eles não mataram o cordeirinho ali, gente, no dia que eles iam comer. Eles mataram antes, esperaram os 3 dias para que eles pudessem fazer conforme Deus havia dito. E Jesus morreu na sexta, o que aconteceu? 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Então, tudo que Deus instituiu ali, se cumpriu ali. Esse símbolo se cumpriu em Jesus, porque era a sombra do que Jesus já haveria de fazer, né? Então, tem sim, a Páscoa apontava para Jesus, só que como uma vez eu falei, eu não sei se vocês se recordam, o povo de Deus, eles eram muito limitados, e eles viviam em volta de povos muito idólatras. Então, Deus, ele não podia simplesmente chegar, né? Ele é Deus, ele pode tudo, mas ele escolheu se revelar aos poucos, o que a gente chama de uma revelação progressiva, né? Progressiva, vai crescendo. Então, Deus, aos poucos, foi se revelando, porque o povo não entenderia, né? Nós mesmos, seres humanos, a gente não tem muita dificuldade hoje de entender algumas coisas. Deus vai nos explicando, Deus vai nos ensinando. Tem coisas que nós não entendíamos ontem e entendemos hoje. Ele fez isso com o povo dele, ele foi se revelando progressivamente. Então, ele dava símbolos, haviam sombras que apontariam para quando Jesus viesse, o povo olharia e falaria, olha, muitos não entenderam, né? Mas depois os evangelhos nos explicam que tudo aquilo era uma obra maior que haveria de vir. Por isso, gente, quando a gente lê lá o livro de João, o que João Batista fala quando ele vê Jesus chegando? Quem lembra? João Batista, né, que estava ali batizando, e aí ele vê Jesus vindo e ele fala, eis ali o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Como João sabia daquilo? Quem que era o Cordeiro? Né? O cordeiro representava ali o cordeiro do Antigo Testamento, o cordeirinho que o povo de Deus sacrificava, mas ele olha para Jesus e ele fala, eis ali o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, prosseguindo aqui, ó, a Páscoa no Antigo Testamento apontava para Jesus e para sua obra na cruz. Vamos fazer um paralelo, então? Olha só no próximo slide aqui. A primeira celebração da Páscoa aconteceu na noite que Deus livrou os israelitas da escravidão do Egito e do jugo de Faraó, certo? Qual o paralelo que nós podemos fazer com essa Páscoa aqui, ó, com a primeira celebração da Páscoa? Nós também não estávamos debaixo de escravidão do pecado, pessoal? Sim ou não? Estávamos debaixo da opressão de Satanás? Sim ou não? Sim. Sim, Faraó, gente, é uma representação de Satanás. Vocês sabiam disso? Faraó não estava ali, ó, ruim, oprimindo o povo, não libertava o povo, não deixava o povo ir. Ele colocou ali, a palavra vai dizer que quando Moisés veio falar com ele, o que ele fez a princípio? Colocou ali mais trabalho para o povo ficar cansado e não adorar, não buscar, não adorar a Deus. Ele colocou um jugo muito pesado em cima do povo. Então, Satanás, ele é uma representação de... Faraó é uma representação de Satanás. E nós estávamos debaixo da escravidão do pecado e estávamos debaixo da opressão de Satanás. Mas o que aconteceu? Jesus veio, se sacrificou por nós e nos livrou de toda a escravidão, derramando sobre nós a sua graça e a sua obra redentora. Então, somos livres hoje. Olha o paralelo aí.
o povo estava cativo, né? O povo estava escravizado, precisando ser liberto. Deus manda Moisés, uma sombra de Jesus. Deus manda o cordeirinho ali, manda que eles matem o cordeirinho. Quem morreu na cruz por nós, o cordeirinho ali, o Cordeiro Santo, Jesus. Então, vocês conseguem ver o paralelo ali, a representação de Jesus, que nos livrou do pecado, da opressão e do jugo de Satanás. Eu até comentei isso ontem, estava conversando com a Adri ontem, e nós falávamos sobre o poder do sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Não há jugo sobre a nossa vida. Não há culpa, não há escravidão mais sobre nós, porque esse sangue derramado nos libertou. O sangue do cordeirinho nos umbrais, quando vinha o anjo da morte, ele não entrava. Satanás hoje ele não tem poder de entrar sobre as nossas vidas e a morte não tem poder sobre nós, porque o sangue de Jesus foi derramado. É na nossa vida, né, na nossa casa, na nossa vida, o sangue de Jesus está ali, ó, sobre nós e tem todo o poder para nos libertar. Segundo a instrução de Deus, os israelitas deveriam passar o sangue do cordeiro, né, imolado nos umbrais, como eu disse. Aqueles que estivessem com a marca do sangue seriam protegidos do anjo da morte. Agora, olha um paralelo. Jesus é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para salvar todo aquele que nele crê. Olha só que bênção, glória a Deus por isso, né? Através do sangue, nós fomos libertos, curados, salvos. O sangue de Jesus também nos protege da ação do inimigo. Então, é tudo isso que eu falei agora para vocês, resumidamente, né? Depois leiam esses versículos, porque eles são maravilhosos, gente. E lendo os versículos, vocês vão conseguir analisar e fazer um paralelo maior, tá bom? Olha o que diz Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Olha só, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nós vencemos por causa do sangue de Jesus. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para Jesus, como eu disse, e sua obra na cruz. Olha só, vou falar os paralelos aqui, ó. O Cordeiro não poderia ter nenhum defeito, certo? Está lá em Êxodo 12:5. E lá em 1 Pedro, 2 Coríntios, olha o que diz, que Jesus é um Cordeiro de Deus, sem culpa, sem pecado, perfeito. Né? A palavra vai dizer que Jesus não tinha mancha, que Jesus não tinha defeito, que ele era perfeito. A palavra vai dizer que nele nós não encontramos pecado algum, não é? Então, olha só, aquele cordeirinho, ele não tinha pecado, ele não tinha mancha, ele não tinha defeito. A gente encontra algum defeito em Jesus? Alguma mancha, algum pecado em Jesus? Sim ou não? Não. Não, olha só, isso mesmo. Olha só o que diz lá 1 Pedro 2:22. Eu não ia ler os versículos, gente, mas alguns é muito bom a gente ler para isso ficar claro na nossa mente e no nosso coração, ó. Tendo purificado a alma pela obediência da verdade, com vista no amor fraternal, não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra que vive permanente em nós. Porque toda a humanidade é como uma erva do campo. Ai, acho que eu li o versículo errado, peraí. Desculpa, gente, não é esse não, ó. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado nele engano em sua boca. Está falando de Jesus. Então, ele era perfeito. Olha só, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Então, quando Deus dá as instruções ali para Moisés, ele fala, ó, vocês vão fazer um cordeiro assim, assim, assado, mas nenhum osso do cordeiro pode ser quebrado. E olha o que a palavra diz de Jesus, gente. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. O salmista também profetizou isso. Então, em Salmos 34:20, depois vocês leiam, o salmista profetizou que nenhum osso de Jesus seria quebrado.
E lá no Evangelho de João, quando fala da morte de Jesus ali na cruz, também nos diz que nenhum osso dele foi quebrado. Olha que bênção, né? Olha aí, a sombra se cumprindo em Jesus. As ervas que os israelitas deveriam comer eram ervas amargas, né? Ali fala das ervas, Deus também dá uma instrução que eles comessem ervas amargas, que representavam a amargura que viveram nos anos de escravidão no Egito. Então, quando eles mastigassem ali, ó, aquela erva amarga, eles se recordariam de todo aquele período que eles foram escravos no Egito. E olha só, ao olhar para a obra de Jesus na cruz, desfrutamos do amargor do arrependimento. Muitas vezes, em lágrimas, nosso coração contrito, percebemos quem nós somos diante de Deus. Percebemos o amargor da escravidão que nós vivíamos, para que nós possamos valorizar a obra de Jesus na cruz. Olha só, então nós precisamos também desfrutar de um amargor, né? Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós nos arrependemos, nós choramos, nosso coração dói, mas para que a gente possa se lembrar de quem nós éramos e de tudo aquilo que o Senhor nos libertou. Anderson, você aparece aqui para mim com a mão levantada, pode falar, viu? Eu acho interessante algumas passagens que falam sobre Jesus, né? Quando ele, por exemplo, ele expulsava demônios, quando ele só chegava assim na frente, os demônios falavam, tá, aí tá o Cordeiro Santo, né? O Filho de Deus. E aí ele repreendia, né? Os demônios. Mas é interessante que os próprios, né, demônios falavam, olha, esse é o Filho de Deus, né? E o povo mesmo assim não entendia. É verdade, até os demônios, eles se submetiam a Jesus e eles falavam, né? Que ele era o Filho de Deus. E o povo preso à lei, gente, o povo de Israel, né? Eles eram presos a isso aqui, a toda essa lei, a todas essas instituições, a todos esses simbolismos, e eles não conseguiram, eles eram legalistas, eles não conseguiram ver que em Jesus se cumpria tudo isso. Não é maravilhoso, assim, quando nós lemos e vemos tudo que fala no Antigo Testamento se cumprindo em Jesus? Às vezes tem coisas que a gente nem sabia, mas quando a gente lê e faz um paralelo, fala, nossa, olha, isso se cumpriu em Jesus. Nossa, olha, isso já apontava para Jesus. Noé mesmo, Deus salvou Noé ali por pura graça. Já apontava para uma graça maior, né? Para uma aliança de graça que o Senhor fez conosco, né? Porque nós fomos salvos pela graça, nós não merecíamos. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento e ela aponta sempre para o novo. Nós falamos assim, cristologia, né, que estudo sobre a vida de Jesus, né, João, que a Bíblia ela é cristológica e cristocêntrica, que Cristo é o centro da Bíblia. Mas Jesus não está lá no Antigo Testamento. Sim, Jesus não faz parte da Trindade, e nós não estamos vendo aqui, ó, que tudo apontava para ele, né? João, fica à vontade, viu? Isso mesmo, isso mesmo. O Antigo Testamento fala, né, daquilo que Jesus ele viria no futuro, cada símbolo, cada evento, os profetas, e aí isso se cumpre no Novo Testamento, gente. É essa lente que a gente tem que olhar, entendeu? O Jesus anunciado em cada orientação de Deus, em cada cerimonial, né, em cada elemento da Páscoa, como a gente está vendo aqui. É maravilhoso isso, a gente ter essa visão, né, Nath? É verdade, é maravilhoso, né? E aqui o Anderson comentou lá no começo da festa dos pães sem fermentos, né? Que foi uma instituição também ali que Deus deu para eles ali dos pães sem fermentos, que eles deveriam tirar todo o fermento, né? Aquilo que nós chamamos dos pães asmos. E o que isso representava para o povo de Israel? Representava a saída apressada da terra do Egito, e em seguida os israelitas eles ficavam 7 dias comendo destes pães sem fermentos. O fermento deveria ser tirado das casas e não poderia comer nada levedado, ou seja, nada com fermento. A gente encontra isso em Êxodo 12, 8. Depois leiam todo o capítulo 12 de Êxodo. Tem todas as instruções dessa primeira Páscoa. E também nós encontramos em Deuteronômio 16, tá? E olha só, como que nós interpretamos? Eu já li o versículo que Paulo fala do fermento. Então, o que o fermento simbolizava? O pecado. A massa levedada era considerada impura, né? A mistura ali com a corrupção. Segundo, Jesus nos convida a lançar fora o velho fermento, pois um pouco deste, toda a massa será levedada.
Jesus deseja que sejamos os asmos da verdade. Foi o que eu li em 1 Coríntios. Gente, eu sou ali, ó. Eu busco a Deus. Olha, eu não tô ali, ó, larguei isso, aquilo. Mas se eu tenho um pecado ali, ó, eu continuo cometendo, é um pouquinho de fermento na minha massa. E aquilo, se eu não tratar aquilo, se eu não permitir que Jesus trate, se eu não permitir que Jesus trabalhe em mim, o que vai acontecer? Aquele pouquinho de fermento, ele vai levedar toda a massa, ele vai afetar toda a minha vida, né? Então, esse um pouquinho de fermento, ele pode levedar toda uma massa. Por isso que nós somos convidados a tirar o fermento da nossa vida, que simboliza o pecado. Por que foi necessário? Eu vou deixar para vocês responderem, depois eu falo rapidamente, mas por que vocês acham que o sangue de um cordeiro tinha que ser derramado? Quem quer chutar aí? Ou se já estudou, quiser compartilhar com a gente também. Um sangue, teve que matar, Por que Jesus teve que derramar o sangue, né? Ou por que Deus queria o sangue do cordeiro ali? O que vocês acham? Alguém quer chutar? Não? Não, a gente já prossegue aqui. Gente, fica à vontade para falar, viu? Enquanto eles pensam, Nath, daqui a pouquinho, não sei, o Anderson está com a mãozinha levantada, não sei se ele vai querer falar. É interessante lembrar, né, gente, que quando Adão e Eva pecam, tem também ali a morte de um animal, né, um sacrifício de um animal para poder fazer roupas para eles, né? Então, alguns entendem que esse sacrifício de um animal ali pelo erro, né, de Adão e Eva também tem uma referência à salvação, né, de Jesus. Essa pergunta da Nath é bem curiosa, né, para a gente trocar ideia mesmo, tentando entender, né, essa relação com o sangue, com Jesus. Deixa eu ver se o Anderson vai querer falar. Gente, vamos participar, queridos, pelo chat, falando, vamos fazer uma aula mais divertida com a participação de vocês, tá bom? É verdade. Pode falar, Anderson. O que eu estava tentando associar sobre essa pergunta aí é assim, vamos tentar trazer para os dias de hoje, né? Imagine a gente ter que fazer sacrifícios, né? Ter que matar animais, né? Para agradar a Deus, para fazer a vontade, né? Hoje acho que é muito estranho isso, né? Então, assim, eu não faria isso, vamos dizer assim, né? Então, sei lá se isso tem alguma ligação. Assim como também eu penso assim, né? Hoje, antigamente, como acho que foi Abraão, né? Que Deus pediu o filho dele lá e para ele sacrificar, né? Hoje também é muito estranho, isso não aconteceria também, né? Então, acho que as coisas do antigo, hoje em dia, já não se faz mais, vamos dizer assim, necessário. Até mesmo porque acho que Deus conhece a nossa vontade, o nosso coração, né? Ele não vai pedir certas coisas, né? Olha só, você trouxe algo muito legal, Anderson, que esse sacrifício que Deus pediu para Abraão, né, que foi o filho dele ali, Isaac, também é uma sombra de Jesus. Olha só que legal, ele pede ali, né, quem não conhece, depois leia a passagem, mas Abraão leva Isaac ali e vai sacrificar Isaac, o filho dele. Olha isso, gente, o filho da promessa, né, o filho que Deus falou que daria a ele. E aí, quando chega na hora que ele ia sacrificar o filho, Deus prepara um cordeiro ali, no lugar do sacrifício. Deus, na verdade, não iria sacrificar, ele estava vendo o coração de Abraão, né? Mas ele proveu um cordeiro no lugar do sacrifício. Isso também já apontava para Jesus, porque nós deveríamos morrer por causa dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu o quê? Um cordeiro que morresse no nosso lugar. Então, ali também, isso que o Anderson trouxe, era uma sombra que apontava para Jesus. Olha que interessante, né? E o Anderson falou algo legal, que o que eles faziam lá, hoje a gente não precisa sacrifícios. Por quê, gente? Porque o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas. Ali, aqueles cordeiros, eles só simbolizavam, né? Eles encobriam o pecado, eles encobriam as faltas do povo de Deus, mas não era um sacrifício perfeito. Para ser um sacrifício perfeito, precisaria que Jesus
o único que poderia morrer, como nós falamos até na aula sobre salvação, era Jesus, porque ele não tinha pecado, ele era santo, ele era puro, né? Nele não havia culpa, nele não havia pecado, e ele não veio da semente de Adão. Lembra que nós falamos na aula de salvação que todos que nascem na humanidade são semente de Adão, né? Então todos já nascem mortos em delitos e pecados, e Jesus não. Então ele era o único que poderia derramar o sangue dele e morrer por nós. E aí, depois que Jesus faz isso, a palavra vai dizer que o sacrifício dele foi de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, não sendo necessário outros sacrifícios. Então, hoje a gente não precisa mais dos cordeirinhos, dos animaizinhos, não precisamos. Hoje, Jesus já fez isso por nós. O que nós precisamos é estar com as nossas vidas em Jesus. Pode falar, João, fica à vontade. Teve até um comentário aqui da Michelle, né, no chat, que ela fala assim, né, sobre o sangue de Jesus ainda, para tirar o pecado do mundo e termos a chance de poder ir ao nosso Criador e viver a vida eterna. Apenas aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Olha que legal, né, esse significado aí do sangue de Jesus para tirar o pecado do mundo, né. A Bíblia, aí a Jennifer, a Bíblia é cheia de... acho que é de símbolos, né? Usando uma palavra atual. Cheira de spoiler. Muito bom, né? É verdade, Jennifer. De vários acontecimentos. Por isso, é muito importante a leitura completa. Você lê algo em um determinado versículo que é ligado aos anteriores. Por exemplo, é muito legal essa dica da Jennifer, viu, gente? Se vocês observarem, na maioria das Bíblias de vocês, tem um númerozinho pequenininho perto do... Conforme você vai lendo o texto, aparecem os números pequenininhos. Aí você vai lá no rodapé da Bíblia, ou no lado, esses números pequenininhos, eles vão te jogar para um outro texto que fala aquele mesmo assunto. Essa é uma leitura interessante. A gente chama isso de concordância bíblica, e eu suspeito que pouca gente usa esse recurso, viu? Mas é maravilhoso, porque a Bíblia é um livro totalmente interligado, né? Os spoilers ali, os capítulos, eles vão narrando uma única história. Um Deus amoroso que quer salvar uma humanidade pecadora através de Jesus. Gente, é basicamente isso. E aí, só complementando aí o que vocês estão falando, essa questão do sacrifício, gente, é um pouco também da cultura da época, né? Pensa aí, 4, 5 mil anos atrás, aquela cultura, muitas culturas tinham esse hábito, né, de sacrificar um animal, sacrificar algo para você satisfazer a ira de uma divindade, né? Isso aí é cultural. Gente, não vamos muito longe, gente. Tem religiões hoje que fazem isso, né? Tudo bem, não quero comparar aqui, né, gente? Cristianismo e tal, mas eu só queria mostrar para vocês a lógica, né? A lógica do sacrifício, ele existiu em tempos passados. Alguns usam hoje de forma, assim, pecaminosa, mas o que é maravilhoso na nossa fé. Por isso que eu falo, gente, a fé cristã, ela faz muito sentido. Deus, ele entregou a nós o sacrifício perfeito, gente. O próprio Deus, que a gente sabe que Jesus, ele era Deus, então o próprio Deus, ele veio na Terra e morreu pela humanidade. Gente, isso é inédito. Nenhum outro Deus fez isso em toda a história da cultura grega, da Grécia, mitologia grega. Gente, oriental, o Buda não morreu pelos seus seguidores, né? Então, assim, gente, é maravilhoso essa substituição, né? Jesus, ele substituiu uma morte que seria a nossa. Gente, isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso. Oi? Eu acho interessante, eu estava conversando com uma colega minha até, exatamente sobre esse curso de consolidação, né? Muitas das vezes eu ia na igreja e escutava o pastor falando, porque a gente tem que se prostrar, porque é Jesus morreu por nós, os pecados, e eu não conhecia, né? Vou falar a verdade, eu não sabia, né? Eu me questionava, mas por que ele morreu por nós, né? Por que existe? Por que eu tenho que me prostrar? Eu não fiz nada, eu não sou pecador, né? Eu falava assim, né? Então, mas conforme a gente vai começando a ler, vai começando a entender, a gente vai colocando os pingos nos is, né? Vai falando assim, vai entendendo, né? Tá, agora tá explicado. Eu acho que, assim, se a gente não entender, eu acho que, assim, eu consegui entender, assim,
Jesus, vamos dizer assim, é o recheio do bolo, né? É isso. Se a gente não conseguir entender isso, não vai adiantar de nada. Exatamente. Parabéns, Anderson. Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz, né, com essa declaração. E é exatamente isso, gente. Galera, por que muitas religiões, gente, tiram Jesus da parada? Gente, porque se você tira Jesus da parada, você desconstrói a Bíblia toda, né? Imagina só, né? O que os testemunhos de Jeová fazem? Eles consideram Jesus como um grande homem, uma grande pessoa, um profeta, um homem de muitos valores, mas não chegam no nível de considerá-lo como Deus, né? Olha que loucura. O Espírito Santo, né? O que muitas religiões não consideram o Espírito Santo como divindade, como pessoa que tem vontade. Então, eles tiram o Espírito Santo da parada. Então, assim, se você tira Jesus, tira o Espírito Santo, tira Deus da parada, você desconstrói, entendeu? Você desconstrói. E o maravilhoso de tudo isso é que tudo isso, gente, é muito vivo. O que a Jennifer falou, né? Além da Bíblia ser um livro, assim, que uma mensagem, se a pessoa sentar e estudar com sinceridade, até o mais fanático ateu, se ele sentar e ler a Bíblia com sinceridade no coração dele, com sinceridade científica, com sinceridade pessoal, ele vai ver que tem coerência, que é um Deus que se revelou. E aí, quando a gente olha para a Páscoa, né, Nath? Gente, é algo maravilhoso que Jesus ele fez, né? É algo assim tremendo em prol de uma humanidade pecadora. Vamos ser sinceros aqui, gente? A gente não merece, a humanidade não merece, o povo é ruim, o homem está distante de Deus. O que pode mudar isso? O sangue de Jesus. Então, o João não prestava, ele merecia queimar no inferno, mas Jesus transformou ele pelo seu maravilhoso amor, e a cada dia... Eu peco, sim, eu peco, mas não é intencional. O pecado tem que ser um acidente. Ó, esbarrei sem querer, perdão, Jesus, não vou errar mais. Agora, eu pecar de propósito, aí é um problema, né? Porque Hebreus vai dizer, né? Se eu peco intencionalmente, é como se eu crucificasse de novo o Senhor da Glória. Então, oi. Me tira uma dúvida nesse quesito aí, por exemplo. Eu escutei falar assim, o pecado de uma pessoa cristã é diferente do pecado de uma pessoa que não está na igreja. Tem diferença ou não? Repete de novo, o pecado cristão? O pecado de uma pessoa cristã é diferente, por exemplo, do pecado de uma pessoa que é do mundo, por exemplo. Vamos lá, se a Natália quiser complementar também, vamos lá, né? Pecado é pecado, viu, gente? Pecado é pecado. Se não arrepender, vai colher as consequências, e se morrer sem se arrepender, infelizmente vai ser condenado, porque a gente não crê em reencarnação. A gente tem que decidir em vida. Qual que é a diferença aí, Anderson? Deus ele é misericordioso. Isso é uma das qualidades de Deus, os atributos de Deus. Deus é misericordioso. Quando eu peco conhecendo a lei, conhecendo a verdade da palavra, o que eu deveria fazer? Pequei, sei lá, menti para minha esposa, pequei. O que eu devo fazer? Puxa, eu pedi perdão para... Puxa, amor, você me perdoe, eu menti para você, eu errei, já pedi perdão para Deus. Você vai atrás e você se arrepende. O cara do mundo, assim, né, gente, respeitosamente falando, uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não é convertida, muitas vezes ela não sabe que, além de ser um problema de caráter, né, ela está ferindo um mandamento de Deus, ela tá pecando aos olhos de Deus. Então, Deus ele vai considerar um olhar mais misericordioso. Por isso que dizem, né, tem textos que falam isso, que para quem já conhece a verdade, o julgamento é muito maior, porque imagina só, você já sabe o que é certo de fazer, aí você escolhe, porque, gente, vamos ser sinceros, o pecado é uma escolha. A pessoa ela escolhe pecar. Vem a proposta, o diabo vem com a tentação, porque ele é especialista nisso, ele vai jogar a tentação. Terceiro, a decisão. Puxa, aí vem o convite para o pecado, né? Vamos lá, fazer tal coisa. Você vai ter um momento que você vai decidir. Puxa, peraí, a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso. Aí você tem que colocar a sua cabeça para funcionar, né? Você tem que colocar aí o seu cérebro para funcionar. Puxa, Deus, peraí, isso não agrada ao Senhor, isso é errado, eu vou explicar para a pessoa e não vou ir. Ou você vai no emocional, vamos lá. Entendeu? Aí, resumindo, Anderson, é
é mais a mão de Deus, digamos assim, entre aspas, tá, gente? A mão de Deus, ela é mais pesada. Para quem já conhece, a consequência é maior para quem já conhece do que para aquela pessoa que ainda não sabe. Deus, ele leva em consideração, né, gente, essa questão da ignorância. Então, assim, não quer dizer que quem está no mundo, Deus vai passar a mão na cabeça. O que eu penso? E aí é uma fé muito pessoal, que Deus, ele dá oportunidades até para o ateu, aquela pessoa que não acredita. Deus vai mostrando para essa pessoa que ele é Deus, até essa pessoa quebrantar o coração. Ah, mas e o indígena lá, que não tem uma Bíblia traduzida na língua dele? Puxa, gente, a gente aprendeu aqui numa das aulas, Deus, ele se manifesta através da natureza. Olha, aquela árvore bonita, aquele sol bonito, aquele céu estrelado. Puxa, quem será que fez isso? Aí o cara, ele entra em contato com a presença de Deus. Então, assim, Deus, ele se revela de várias maneiras. Deus, ele vai dando chances. Ele vai dando chances. Aí a pessoa se arrependendo, ela é transformada. Então, resumindo de novo, segundo resumo, ó. Então, quem não conhece, Deus tem uma misericórdia ali que vai estar operando naquela vida. Agora, para a gente que já conhece, então vocês estão aqui, vocês estão tudo lascados, né? Todo mundo está conhecendo. Quanto mais você conhece, você tá mais. Tô brincando, viu? Quanto mais você conhece, gente, quanto mais você conhece a Deus, você quer mais amar esse Deus. Você quer se relacionar com ele. Puxa, Deus, pisei na bola, Senhor. Me perdoa, Jesus. Olha, Senhor, eu menti pro meu chefe, Pai. Eu falei que eu estava ocupado, mas eu estava ali disponível. Senhor, me perdoa. Não vou fazer mais isso. E aí, gente, Deus vai mudando o nosso cara. Quando você perceber, gente, raramente você mente, raramente você pega aquilo que não era seu. Você começa a ter um estilo de vida mais agradável a Jesus. Finalizando, você se torna mais parecido com Cristo. Puxa, aquilo que Jesus fazia, eu vou fazer também. Beleza, gente? Me alonguei aí, me empolguei, é isso aí. Quer complementar? Benção, João. E o Anderson falou algo aqui, que ele falou assim, eu escutava o pastor falando e eu me perguntava, eu também, Anderson. Quando eu ouvia assim, o sangue de Jesus foi derramado por mim, aí eu ficava, mas por que o sangue? Eu não entendia, por isso eu sempre fui curiosa, eu lia o texto, e se eu não entendia, eu falo, não, mas eu preciso entender por quê, né? E eu, até hoje, né, tô lendo, não, mas eu preciso saber, mas por quê? E eu me perguntava do sangue, mas por quê? Que nem o Anderson falou, por que Jesus morreu por mim? Tudo bem, é pecador, mas por que teve que ser o sangue de Jesus? Por que teve que ser ele? Por que ele teve que vir? Por que ele teve que morrer numa cruz? Eu ficava me fazendo essas perguntas, né? E aí a gente entende que o sangue, não sei se acontece com vocês podem até escrever no chat ou compartilhar, que às vezes você escuta falar do sangue de Jesus ou do sangue dos cordeiros, do sacrifício, e fala, por que sangue? Por que Deus, né, tinha que derramar o sangue? Não poderia ter derramado outra coisa, tinha que ser o sangue. E a gente vai para a palavra e vai entender que o sangue tinha uma importância muito grande, né? Muito grande. Primeira importância do sangue. O sangue a vida está no sangue. O próprio Deus falou isso lá em Levítico 17:11, diz assim, porque a vida da carne está no sangue. Gente, se a gente sofre um acidente e perde muito sangue, o que acontece com a gente? A gente morre, não morre? Sim. A vida está no sangue. Então, o sangue tinha muita importância. Se a vida está no sangue e nós precisávamos de vida, o que precisava ser derramado? Quem sabe pode falar aí. Sangue, isso. O sangue tinha e tem muito valor. Outra coisa, quem derramasse, né? Deus instituiu lá em Gênesis, aquele que derramasse o sangue do homem, pelo sangue este seria derramado. Ou seja, se eu fui lá e derramei o sangue do João, teria na minha vida a lei do retorno. Pelo sangue eu seria morto. Então, o sangue tinha tanto valor e tem tanto valor que se hoje, gente, até hoje, né, matar é correto, né? Eu vou lá, vou derramar o sangue de uma pessoa. A culpa daquele sangue vai estar sobre a minha vida, né? Por isso que a morte é algo muito, né? Quando você vê assim, ligou a TV, o fulano matou o outro, a gente vê aquilo e fala, meu Deus, que atrocidade, meu Deus, tirou uma vida, derramou o sangue de uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa. Oi, pode falar.
Deixa eu só te fazer uma pergunta, eu não sei se dá uma fugida do contexto. Por que Testemunho de Jeová não aceita a transfusão de sangue? Ah, isso, legal, sua pergunta. Eles interpretam alguns versículos, que nem o João até falou que eles não consideram Jesus como Deus, né? Eles não consideram Jesus como Deus, eles pegam os versículos e interpretam da forma deles, fora do contexto. Então, o que eles fazem com esse versículo que diz do sangue? Para eles, o sangue é muito sagrado. Então, eles não aceitam, eles não entendem que é correta a transfusão de sangue. Né? Eu tirar o sangue da Selma e fazer uma transfusão lá para o João. Eles acreditam que é fora, é contra os preceitos de Deus. Nós não entendemos assim. Por quê? Porque o próprio Jesus falou, nossa, olha bem, que aquele que dá a vida pelo irmão, né? Ele não fala bendito, eu esqueci a palavra que Jesus fala agora, mas ele fala que bonito é quando um irmão dá a vida pelo outro, né? Ele nos convida a amarmos uns aos outros em ações, não somente em palavras. Então, se a Selma está precisando de sangue, eu posso dar minha vida, né? Ajudá-la, transferir do meu sangue, ajudar a fazer uma transfusão de sangue para ela, por que eu não vou fazer isso? Se o próprio Senhor Jesus disse, né, para nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida, ele não está falando assim, né, vamos lá e vou me matar, eu vou lá entrar na frente da Selma, vou me matar, dei a minha vida por ela. Ele fala no sentido de ajudar, de poder fazer pelo irmão, né, e dar mesmo a vida, doar a minha vida para o outro. Então, se eu posso, por que não fazer? Mas as testemunhas de Jeová, eles entendem que isso vai contra os preceitos da vida, que o sangue está na vida, né? Como nós lemos aqui. E eles entendem quando tiro o sangue, por exemplo, da Selma, para outro, eu estou tirando da vida da Selma. Então, eles não fazem transfusão, eles não aceitam a transfusão e eles usam os argumentos dele. Eles têm muitos argumentos, gente. Quando nós vamos conversar com a testemunha de Jeová, nós precisamos estar preparados na palavra. Porque, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Selma, outras pessoas, a Adri tem até amiga que é testemunha de Jeová, né? Mas eles conhecem a Bíblia toda. Só que alguns versículos da Bíblia deles estão alterados, tanto que eles não consideram Jesus como Deus, né? Mas sim, Selma, é por conta disso sim, por considerar que o sangue está na vida e não aceitar. Posso só fazer um pedido? Claro, pode. Assim, se tem alguém aqui que possa tá doando sangue, eu peço de coração, gente, vai, porque assim, eu falo porque eu já tomei, e assim, é muito triste quando você está precisando e o hospital chega para você e fala assim, olha, chama a sua família, porque assim, o estoque do sangue que seu é muito pouco. Então, assim, era algo que eu tenho muita vontade, mas infelizmente eu não posso, porque como eu já tomei sangue, eu não posso doar. Então, assim, é algo que eu sempre, quando tenho oportunidade de falar sobre sangue, eu peço para quem puder fazer isso, porque é muito importante. Verdade, Selma, eu sou doadora de sangue também. É muito bom, gente. Eu acredito que outras pessoas aqui devem ser também. Mas é bom, a gente se sente útil, a gente está ajudando uma vida. Pense, uma pessoa que chegou ali precisando, né? Como a Selma mesmo falou que ela já precisou, e ali precisa de uma bolsa de sangue, e muitas vezes não tem aquele tipo sanguíneo ali. Imagina, né? Que dolorido, né? Muitas vezes a pessoa perde a vida porque não tem ali e precisa para aquele momento, né? Pode falar, Anderson. É sobre essa questão aí de testemunho de Jeová, né? Está relacionado a crenças, né? Mas aí dizer que a Bíblia é a mesma, tá? Mas eles é uma questão estranha, né? Interpretação, porque já pensou, uma pessoa interpreta de uma forma, outra pessoa interpreta de outra interpreta de outra, e o Espírito Santo não entra nesse caso aí para poder dar entendimento? Isso, nossa, legal, Anderson. As testemunhas de Jeová, eles são considerados dentro do cristianismo, mas nós entendemos como seita. Por quê? A Bíblia tem alterações na Bíblia deles. Ou seja, nem todos, tem alguns versículos que eles tiraram, não tem, e tem alguns versículos que eles interpretam de forma diferentes. Por exemplo, existe a questão do Espírito Santo que eles não aceitam. Então, como que o Espírito Santo vai trabalhar se eu não aceito, se eu não entendo que ele está trabalhando ali para me trazer a iluminação? Então, para que o Espírito Santo trabalhe, nós somos cooperadores.
para que, por exemplo, um ateu, gente, o ateu, ele conhece a Bíblia melhor que muito cristão. Se você for conversar com uma pessoa que é ateu, se você não souber da Bíblia, ele te engambela ali, porque eles conhecem a letra, mas eles não têm a revelação. Assim, as outras religiões que usam a Bíblia. Nós temos várias seitas dentro do cristianismo que usam a Bíblia, porém com alguns versículos que eles interpretam de forma diferente, e eles, alguns até com versículos que foram tirados, viu, gente? João, pode falar, você está com a mão, você quer falar, né? O João gosta desse tema aí de seitas também, heresias, né, João? Pode falar. A gente pode até colocar uma aula bônus, fazendo um resuminho geral, assim, né, gente? Porque precisava de um ano aí, uns 6 meses de estudo só sobre esse tema, gente, porque cada religião tem um olhar, né? Viu, Anderson? Quando eu coloquei um resuminho aqui no chat, né, gente? O que a gente não abre mão, né? Que Jesus, ele morreu na cruz pelo nosso lugar, que Jesus, Deus e Espírito Santo, eles são uma pessoa, um Deus que se manifesta de 3 formas, que Jesus voltará, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus na sua totalidade, a gente crê na Bíblia toda, a gente não crê só num pedaço, a gente crê em tudo, por aí vai. Essas religiões, muitas delas, não acreditam desta forma. Então, assim, por causa disso, gente, o Espírito Santo ele não habita, né, naquela pessoa que não crê. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, Anderson, eles não acreditam que o Espírito Santo ele é divino. Eles acreditam que o Espírito Santo ele é uma força ativa. Eles usam essa terminologia, força ativa, uma força que Deus ele usou para poder criar as coisas, entendeu? Eles não veem assim, e a palavra de Deus ensina que o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ensina. Então, assim, tudo aquilo que a gente crê tem algum versículo ou alguns versículos que embasam essa doutrina, esse ensinamento. Essas religiões, elas não creem desta forma, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Eles não acreditam na Bíblia na sua totalidade. E como consequência, por exemplo, o Testemunho de Jeová ele vai ter dificuldade de crer numa cura, ele vai ter dificuldade de crer que Deus ele libera dons, que Deus ele batiza com o Espírito Santo, que Deus, se ele quiser, ele ressuscita mortos. Jesus operou milagres, não porque ele era um grande profeta, mas porque ele era divino, porque ele é Deus. E por aí vai, gente, por aí vai. Qual que é o resumo da história? Nós acreditamos na Bíblia toda, 100%, e acreditamos que Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são divinos, eles são Deus. Não são 3 deuses, mas é um Deus que se manifesta de 3 formas. E por causa disso, e aí qual que é o caráter desse Deus? É um Deus amoroso, que entregou a vida por mim. Se Deus entregou a vida por mim, puxa, eu não posso doar um órgão, não posso doar sangue pelo meu irmão, porque alguns acreditam que a pessoa que está passando por uma enfermidade é um tratamento de Deus por aquela pessoa. Então, o homem não pode intervir. Então, assim, o homem não pode intervir com o transplante, ele não, é a visão deles, tá, gente? Não pode intervir com a doação. Então, eu desconsidero também que Deus, ele também está no controle do avanço científico. Você acha que o homem é inteligente por acaso, gente? Queridos, nosso Deus ele é criador, ele é criativo. Ele dá sabedoria para o homem criar suas coisas. É loucura o homem achar que ele é melhor do que Deus. Ele vai bater a cara na parede, porque Deus ele vai mostrar que Deus é soberano. Esse vírus mostrou isso. A humanidade, inteligente, já foi para o espaço, blá, 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 blá. Veio um vírus, um negocinho pequenininho, e colocou a humanidade inteira de joelhos. E aí, gente, o grande ensinamento de tudo isso é que Deus é soberano. Se ele quiser, ele permite, sim. Eu não acredito que Deus está punindo a humanidade, porque eu creio que Deus é amoroso. Mas eu posso pensar que Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu tudo isso por causa da soberba humana, e aqueles que entendem o plano de Deus se voltam para Jesus. Mas voltando, viu, gente? Essas religiões, espiritismo, budismo, até mesmo religiões cristãs, como a Nath falou, né? Os mormons, Testemunho de Jeová e tudo mais, eles interpretam a Bíblia de uma forma diferente. É bem lógico a gente pensar, gente, ó,
Se eu considero a Bíblia 100% na sua totalidade e não altero nada, eu estou próximo da verdade absoluta de Deus. Agora, quando eu mudo uma coisa, quando eu acrescento algo que não faz sentido, quando eu mudo as coisas, por exemplo, a Testemunha de Jeová, gente, eles têm uma outra tradução. Não é uma tradução como a nossa, é uma outra Bíblia praticamente, né? Os Mormons é um outro texto. Eles falam da Bíblia, eles falam de Jesus, mas não é com a mesma totalidade com que a gente crê. Eu não sequei ainda, Pablo. Pode falar ainda, Anderson. Eu creio que só o fato deles não, como a Natália disse aí, deles não crerem, né, no Espírito Santo, então realmente eles não vão conseguir enxergar, né? Mas é uma questão de interpretação, né? Eu tentei fazer interpretação, Eu tentei E tem os escritos também, tem os escritos dos fundadores das seitas. Então, toda seita, a gente vai perceber que existia um fundador e que ele deixou alguns escritos, né? E os adeptos da seita, eles creem mais eles seguem de conformidade com os escritos do próprio fundador. Por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, do que na própria Bíblia. E como o João falou, as Bíblias, além de serem alteradas, eles pegam versículos isolados. A gente fala uma frase assim na teologia, né, João, que é assim: texto fora de contexto é pretexto para heresia. Se eu pego um versículo único, fora do texto todo, e fala aquele versículo, vocês concordam que eu posso interpretar ele do jeito que eu quiser? Por exemplo, o João fala uma frase: eu fui viajar e comprei tal coisa. Eu tiro a primeira parte do que o João falou e pego a segunda. Comprei tal coisa. Olha, gente, o João comprou tal coisa, ele fez isso, fez aquilo. Mas eu não li a primeira parte que fala que ele comprou porque ele foi viajar, né? Que ele precisou comprar porque ele ia viajar. Eu pego só a segunda parte. Com a segunda parte, eu posso interpretar ou falar o que eu quiser. Infelizmente, é isso que acontece. As seitas pegam alguns versículos isolados. Imagina, gente, a Bíblia é recheada ali de palavras, de versículos. Tem versículos muito duros, né? Para instrução. Imagina se eu pego um só. O Anderson tal, ele vai morrer, vai para o inferno. Só que aí eu não leio que Jesus morreu por ele. Um exemplo, né? Não, Anderson, você fez isso, isso e aquilo. Mas eu não li lá que você pode ser salvo, que Jesus derramou sangue por você, tal. Então, é isso que eles fazem. Eles pegam os textos fora de contextos, junto com os escritos dos fundadores, e muitos seguem mais o que, por exemplo, os adeptos de Maomé, né? Eles vão e eles olham para Maomé, para aquilo que Maomé falou, para aquilo que Maomé fez. Eles seguem ali, arrisca Maomé. Vão pegar os escritos lá de Maomé, e Maomé faz assim. E muitos que usam até a Bíblia, por exemplo, eles usam mais as instruções daqueles fundadores. E a maioria dos fundadores dizem que teve uma revelação, que viu um anjo. Se a gente ler, é quase a mesma história. Vocês vão perceber quando vocês estudarem um pouquinho disso. A gente quer futuramente até trazer um cursinho sobre isso, né? Isso. E é legal também, gente, aquilo que a Nath falou, né? Por exemplo, o Testemunho de Jeová, o fundador era um cara que era da igreja evangélica. Aí o cara saiu da igreja evangélica e montou essa seita. E, gente, eles crescem muito, né? Eles têm um trabalho assim. Infelizmente, né, gente, temos que orar pedindo ao Senhor sabedoria para poder ajudar esse pessoal. Eu só queria lembrar para vocês que a Bíblia completa, como a gente crê, como está na nossa mão, ela vem, gente, de muitos originais, né? Livros antigos que Deus preservou, gente. Tem centenas de cópias antigas do Antigo Testamento, que esse texto, né, gente? Imagina só, um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, né? Esse texto, ele ser preservado até chegar na nossa mão, gente. A Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia é o único livro que tem esse registro com essa fidelidade. Uma coisa, Anderson, é você achar uma cópia antiga lá do Aristóteles, lá há 2000 anos atrás. Outra coisa é você achar uma história de um dilúvio que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. E você vê que essa história,
ela se repete em culturas diferentes. É como se vários povos de vários lugares eles contassem essa história. Isso é muito curioso. E quando a gente fala do Novo Testamento, gente, na década de 50, eles acharam numa caverna vários rolos antigos, né? Os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles acharam vários textos antigos dentro de jarros de barro. E quando eles olharam para esses textos, eles tinham vários textos do Novo Testamento, várias passagens bíblicas que confirmam os escritos mais antigos. Ou seja, a Bíblia, gente, do ponto de vista da história, da arqueologia, ele é o livro antigo que é mais... A história se repete. Por quê? Não é só uma cópia. Ah, eu achei numa caverna um rolo que fala lá de um tal de Jesus. Gente, são 5.000 espalhados aí por museus do mundo inteiro. E aí, gente, olha como é maravilhoso. Deus levantou homens como João Ferreira de Almeida, ele é um dos principais tradutores das nossas Bíblias. Se você folhear lá as primeiras páginas da sua Bíblia, a maioria de vocês vai achar lá esse nome, João Ferreira de Almeida, um cara que estudou o grego, estudou o hebraico para poder fazer essa tradução. E não só ele, gente, no mundo inteiro, gente, como Deus levanta homens que gostam de estudar essas coisas, né? A Nath e eu tivemos aí um professor no seminário que ele é doutor em grego, em hebraico, e no seminário você aprende, né? Como é que é o alfabeto hebraico, como é que é o alfabeto grego, como é que você traduz os primeiros versículos com base nos originais. Tem aplicativos que você baixa, que você consegue consultar alguns textos originais. Gente, isso é maravilhoso. Então, assim, com tudo isso, gente, é para comprovar que esse texto que está nas mãos de vocês, ele é um texto real, gente. Ele é um texto poderoso. Vou dar só um exemplo, viu? Todo mundo conhece a Guerra de Troia, lá que o Brad Pitt fez o filme Troia e tudo mais. Gente, essa Guerra de Troia é um poema antigo chamada Epopeia de Homero. É um texto muito famoso também, antigo. Só que esse poema, Epopeia de Homero, em que eles contam sobre a Guerra de Troia, que o Brad Pitt gravou o filme, não se sabe se Troia existiu. Você não tem certeza. Você não tem certeza da geografia, onde é que estava localizada. Então, assim, era um poema que não se sabe se aquilo aconteceu na verdade. A moça lá, né, que tinha um caso com outro rapaz, e aí roubaram ele e fez uma guerra lá entre Troia e o outro povo lá. Gente, olha que loucura, né? Então, assim, quando a gente olha para a Bíblia, gente, ele também é um livro antigo, ele tem vários poemas, mas se você ler um salmo, ele se confirma no Novo Testamento. Jesus citava Salomão, Jesus citava os salmos. Então, gente, quando a pessoa fala assim, a Bíblia é um livro de mentira, tem que perguntar para ela assim, você já leu? Você já leu a Bíblia? Você já leu inteira? Olha, se você não leu inteira, então, desculpa, lê primeiro, depois você vem conversar comigo, porque do ponto... E aí a Natália e eu, a gente já recomendou para vocês o Dr. Rodrigo, né, que ele é um brasileiro, eu acho que ele é a maior autoridade no Brasil da área de arqueologia. Ele é um professor, e ele tem um canal aí no YouTube, ele tem um programa, ele tem livros escritos que ele mostra, do ponto de vista da arqueologia, a veracidade da Bíblia. A gente vai mandar para vocês aí no grupo, para vocês acompanharem, gente. Eu vou mandar uma palestra que eu mandei para a Natália essa semana. Gente, nós cristãos, pessoal, a gente tem que conhecer um pouquinho mais, gente. É legal ler a Bíblia? Mas se a gente consegue ir mais profundo, entender um pouquinho da história da época. Gente, a Bíblia, já estou finalizando, tá? A Bíblia traz uma riqueza de cidades. Gente, lê o Novo Testamento. Jesus estava lá em Cafarnaum, depois ele desce para a Judéia, ele vai para... Gente, aí no final da sua Bíblia, quase ninguém vê isso. Se você for lá no final da sua Bíblia, as últimas páginas, tem vários mapas lá. Gente, aqueles mapas são verdadeiros. Uma das coisas que comprovam que a Bíblia ela é real, porque a geografia dela, ela pode ser verificada, né? Tudo bem, tem alguns casos de mistério? Tem. Onde é que ficava o Jardim do Éden? Não se sabe, né? Porque era um jardim ali, que era um jardim de Deus, tinha uma árvore poderosa nele. Então,
O jardim a gente não sabe, mas em volta do jardim passava o rio Tigre, passava o rio Eufrates, que são rios que existem até hoje. Por esses rios, dá para você ter uma noção de mais ou menos onde era o jardim. Então, gente, a geografia bíblica, ela é maravilhosa. A Bíblia cita reis que existiram no passado. Quando você fala ali do rei da Pérsia, do rei Ciro, quando você assiste ali os Espartas, né, o filme dos Espartas, e tem ali o Artaxerxes, que era o rei lá da época do Neemias. Gente, muita coisa. O dilúvio, realmente, o dilúvio é provado cientificamente que aconteceu um evento de inundação na Terra. Gente, olha que poderoso isso. Então, gente, quando a gente estuda um pouquinho de ciência com os registros da palavra, isso a nossa fé ela é fortalecida do ponto de vista humano, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma abordagem mais humana. A arqueologia, você acha ali um artefato, você acha uma coisa que estava debaixo de uma caverna, que comprova a Bíblia. Isso aí é legal, do ponto de vista humano. Pela fé, gente, eu não vou nem discutir. Pela fé, a gente já crê. Eu já creio que Jesus é Deus. Se alguém falar que a Bíblia é uma mentira, eu vou discordar, porque Deus ele já falou comigo, Deus ele me salvou. Então, cabe a gente entender um pouquinho essas outras crenças, respeitá-las, amar essas pessoas, e cumprir, gente, aquilo que a palavra diz. A gente tem que ser capaz de responder a cada um que perguntar a razão da nossa fé. Puxa, por que você crê em Jesus? E aí, Anderson, você ter uma boa história para contar. Por que Jesus morreu na cruz? A gente saber contar, sabe? A cruz tem essa aula, é maravilhoso. A gente vai orar e pedir direção de Deus. A gente quer montar um cursinho sobre religiões comparadas, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, gente? Se vocês aí se animarem, a gente pode aí pensar em fazer aí umas aulas extras, trazer uma aula sobre o budismo, uma aula sobre o testemunho de Jeová. É mais para a gente assim, ter uma noção do que essa galera, uma aula sobre os ateus, né? A gente entender a lógica desses caras e compararem aí com a verdade da palavra, em nome de Jesus. Nath, nosso horário estourou, a gente faz a parte 2 semana que vem, né? O que você acha? Sim, pode ser. Também está finalizando aqui, mas a gente pode só relatar antes de começar a próxima aula da semana que vem, né? Não, é um tema bom, viu? O pessoal gostou bastante desse tema, né? Gente, nós não precisamos correr, viu, pessoal? Ó, a gente está na pandemia, viu, gente? Vamos ter que esperar sair da fase vermelha para poder agendar a data de batismo. Isso é fato, viu, gente? Vai ter que esperar isso. Enquanto isso, gente, se vocês toparem, a gente vai concluir o curso, né, com vocês, e aí a gente pode trazer algumas aulas humanas, né? Talvez falar desse tema sobre seitas e heresias, eu gostaria de fazer uma aula com vocês sobre propósito, por exemplo, né? A gente fez um curso sobre propósito. Vocês saírem desse curso já com o teu propósito escrito, saber mais ou menos, ter uma noção de mais ou menos onde Deus pode te usar, de acordo com o teu perfil. A Nath tem uma aula maravilhosa sobre identidade. Então, gente, dá para a gente fazer nesse curso assim, entregar para vocês assim, algo a mais que com certeza vai marcar a vida cristã de vocês de uma forma poderosa, e aí quando sair a data do batismo, quando passar a pandemia e for autorizado o batismo, aí eu converso com o pastor, marca a data, e aí nós vamos afogar vocês, entendeu? A gente, então, finalizou hoje falando da importância do sangue, né? Então, só para relembrar rapidinho, a vida está no sangue, o sangue não pode ser derramar, né? Matar as pessoas por causa da importância do sangue, e na lei quase tudo era purificado com sangue. Se a gente olhar ali, depois eu vou passar os slides, vocês estudem os slides, e semana que vem a gente só finaliza, sabendo então a importância do sangue, porque então que Jesus morreu e derramou o sangue. Acho que sabendo a importância do sangue fica claro para nós, né? E aí a gente fala como que surgiu o coelho e os ovos da Páscoa semana que vem, rapidinho, só para finalizar. Tá bom, gente? É bom também, viu, Nath? É bom.
Se der tempo, Nath, aí na semana que vem a gente introduz o próximo tema, que é Santa Ceia, né? E qualquer coisa, a gente já pode fechar na semana que vem com Santa Ceia, né? Porque acho que tem tudo a ver, né, Nath? A Páscoa com a Ceia do Senhor. A gente faz esse complemento, né? Ó, legal. A Páscoa foi isso, já entendemos. E aí a gente fala um pouquinho da Ceia do Senhor. E aí na outra semana vem a aula de batismo, viu, gente? Que é uma aula bem importante também. E aí, queridos, são vocês que fazem a aula. Quero agradecer a vocês, né? Foram discussões muito ricas hoje, né? Né, Nath? Eu estou bastante feliz, assim, viu? Anderson, Selma, todo mundo aqui, o pessoal compartilhou no chat, né? Jennifer, Michele, Isabel também, a Rebeca aí, Kemily, eu tenho certeza que está ouvindo. Gente, é maravilhoso isso e é gostoso, gente, conhecer mais da palavra, conhecer mais de Jesus. Então, perguntem mesmo, tenham curiosidade mesmo. Eu tenho um monte de dúvida, é assim mesmo que a gente vai aprendendo. Quando a gente tem dúvida, galera, é que a gente está aprendendo sobre alguma coisa, viu? Quando você não tem dúvida de nada, toma cuidado, começa a estudar mais, né? Isso, Jennifer, vamos perder a vergonha assim, gente, não precisa ter vergonha. Aproveita que no online, gente, ninguém tá te vendo, pergunta mesmo, manda no chat. Mas não precisa ter vergonha não, viu, pessoal? Tá bom, gente? Obrigada, a gente vai orar aqui então, né, João? A gente finaliza então essa Tá aula bom. de hoje. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Te agradecemos pelo teu sangue derramado por nós, Senhor. Nós estamos compreendendo a importância, Senhor, do teu sacrifício ali naquela cruz, da importância, Senhor, do teu sangue derramado por favor de nós, por amor a nós, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. O que seríamos de nós sem o Senhor, Pai? Muito obrigada por nos trazer esta compreensão. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, aprendendo, crescendo, Pai, compreendendo mais de Ti, tendo uma revelação maior do Senhor, Pai, e da Tua obra ali naquela cruz. Senhor, que os Teus filhos continuem crescendo, se desenvolvendo e tendo uma revelação profunda de quem o Senhor é, Senhor. Blinda cada um de nós, Pai, deste vírus, blinda também de qualquer outra enfermidade no corpo, na alma, guarda a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, que nós tenhamos um domingo, Senhor, abençoado. Fica conosco, nos guarda em Ti, Senhor. Nós Te louvamos por este tempo, Te agradecemos por tudo que és, por tudo que tens feito, Senhor. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada, viu, por tudo. Domingo que vem